Por que tantas pessoas se sentem vazias, como se suas vidas fossem meros ecos de sonhos não realizados? A pergunta ecoava na mente de Clara, uma jovem de Buenos Aires, cuja vida se desenrolava em meio ao caos e à beleza da cidade. Clara sempre foi sonhadora. Desde criança imaginava-se como uma artista, capaz de tocar a alma das pessoas com suas pinturas. No entanto, a dura realidade de um mundo que muitas vezes valoriza a segurança em detrimento da paixão a fez se questionar. Com um pai que perdeu o emprego e uma mãe que lutava para sustentar a família, as paredes de sua casa tornaram-se testemunhas silenciosas de frustrações e expectativas não correspondidas. O cenário da vida urbana de Buenos Aires era vibrante, mas também opressivo. As ruas eram um mosaico de cores e sons, com o cheiro de empanadas e o som dos tangos ressoando nas esquinas. No entanto, para Clara, essas mesmas ruas eram um lembrete constante de suas inseguranças. Ela passava horas observando a vida passar, sentindo-se invisível, como uma sombra que não conseguia deixar sua marca. Sua vulnerabilidade era palpável, manifestando-se em um medo paralisante de falhar, de não ser suficiente. Os olhares de desaprovação da sociedade, que frequentemente marginalizavam jovens artistas em busca de seus sonhos, pesavam sobre seus ombros. O principal conflito de Clara começou quando, após uma série de reveses em sua vida pessoal e profissional, ela se viu sem dinheiro e sem esperança. Um fracasso devastador em sua primeira exposição a fez sentir que todas as suas aspirações eram meras ilusões. Com o coração partido e a alma em frangalhos, Clara se viu diante da escolha de desistir ou lutar. A pressão da sociedade, combinada com suas inseguranças internas, criou um turbilhão emocional que a desafiava a cada passo. Ela sabia que, para se reerguer, precisaria confrontar não apenas suas limitações, mas também as barreiras que a sociedade impunha a uma mulher artista. Enquanto Clara navegava por este labirinto de emoções, sua jornada se tornaria não apenas uma busca por reconhecimento artístico, mas também um caminho de autodescoberta e resiliência. A luta por um propósito se tornaria a força motriz de sua vida, revelando que, às vezes, o maior desafio não é o mundo ao nosso redor, mas as correntes que nós mesmos criamos. Clara se viu diante de um novo desafio quando decidiu que não poderia desistir de seus sonhos artísticos, mesmo após o fracasso da exposição. A ideia de recomeçar a consumia, mas a realidade econômica se impunha, forçando-a a procurar um emprego para ajudar a família. Assim, aceitou um trabalho em uma galeria de arte, onde se sentiu tanto em casa quanto sufocada. A galeria era um espaço vibrante, mas também um campo de batalha emocional, onde os talentos eram frequentemente comparados e os sonhos desvalorizados. Clara conheceu Sofia, uma artista consolidada, cuja confiança e sucesso a inspiravam, mas que também trazia uma aura de competição. Sofia, muitas vezes, parecia ignorar as inseguranças de Clara, tratando-a como uma aprendiz que deveria se esforçar muito mais para ser notada. Essa dinâmica gerou em Clara um sentimento de inadequação, levando-a a questionar se realmente tinha o que era necessário para ser uma artista. Além disso, havia Miguel, um jovem crítico de arte que frequentemente visitava a galeria. Ele era perspicaz e provocador, mas também tinha uma tendência a ser cruel em suas análises. Miguel se tornava uma figura de tensão para Clara, pois a lembrava de sua fragilidade. Quando ele decidiu escrever uma crítica sobre a exposição que a havia devastado, suas palavras cortaram como lâminas. A insegurança que Clara sentia se amplificou e ela se viu em um novo ciclo de autocrítica, duvidando de seu talento e se perguntando se as opiniões alheias realmente tinham mais peso que suas próprias aspirações. Clara tentou ignorar as pressões, mas os desafios eram mais profundos. A pressão financeira sobre a família a fez sentir-se responsável. Cada dia que passava sem que ela contribuísse para o sustento familiar parecia um fracasso. Essa carga emocional tornou-se um fardo, e suas tentativas de pintar se tornaram escassas, transformando-se em um eco distante de quem ela realmente era. O medo de não ser suficiente a paralisava, e, em sua mente, o sonho de ser artista parecia cada vez mais distante.
No entanto, em meio a essa tempestade emocional, Clara começou a perceber que essas experiências estavam moldando sua arte. As lágrimas derramadas e as inseguranças se tornavam pinceladas em suas telas. As críticas de Miguel, embora dolorosas, a desafiavam a melhorar e a buscar sua própria voz. Com a ajuda de Sofia, que percebeu a luta interna de Clara e começou a oferecer conselhos, ela começou a entender que cada desafio poderia ser uma oportunidade de crescimento. A relação entre as duas começou a se desenvolver, revelando nuances de solidariedade e empoderamento, enquanto Clara aprendia a enfrentar suas inseguranças de forma mais assertiva. Essa interação a fez questionar não apenas suas habilidades artísticas, mas também sua identidade enquanto mulher em um mundo que frequentemente subestimava seu potencial. Clara começou a se reerguer, não apenas como artista, mas como uma mulher determinada a se reivindicar em um espaço que muitas vezes lhe parecia hostil. Clara sentia que a pressão sobre seus ombros aumentava a cada dia. A relação com Sofia, que antes a inspirava, começou a se tornar um campo minado de inseguranças e comparações. Em um determinado dia, após uma conversa franca, Sofia revelou que a galeria estava organizando uma nova exposição, mas que precisaria de artistas com um portfólio mais robusto para serem considerados. As palavras de Sofia reverberaram na mente de Clara como um eco de suas próprias dúvidas, aumentando sua ansiedade e a sensação de inadequação. Ao mesmo tempo, Miguel lançou uma nova crítica que, embora não dirigida a Clara, mencionava a falta de originalidade em artistas que apenas seguiam tendências. Clara não pôde evitar de sentir que as palavras eram um ataque velado às suas próprias tentativas de se reinventar. Esse sentimento de ataque a levou a um estado de autocrítica devastador, e ela começou a se afastar dos pincéis, mergulhando em um ciclo de procrastinação e desespero. A falta de produção artística começou a criar um abismo entre ela e sua paixão, ampliando a sensação de que seus sonhos estavam se dissipando. No entanto, as coisas ficaram ainda mais complicadas quando Clara soube que a galeria estava prestes a fechar devido a dificuldades financeiras. A notícia a atingiu como um balde de água fria. A galeria era não apenas seu local de trabalho, mas também um espaço que representava suas aspirações. A possibilidade de perder esse ambiente vibrante a deixou em estado de choque, e a pressão para contribuir financeiramente para sua família a fez sentir que não tinha escolha, a não ser permanecer nesse trabalho mesmo que não a satisfizesse. Nesse cenário tumultuado, Clara decidiu que precisava de um foco, uma maneira de canalizar suas emoções conflitantes. Assim, começou a trabalhar em um projeto secreto, uma série de pinturas que refletiam sua luta interna. No entanto, essa decisão também trouxe um novo conjunto de desafios. Ao se isolar em seu estúdio, Clara se viu presa entre o desejo de criar e o medo do fracasso. A cada pincelada, o dilema se tornava mais intenso. Ela estava realmente se expressando ou apenas se perdendo em um labirinto de expectativas e medos? Enquanto isso, Sofia começou a se mostrar mais competitiva e distante, talvez devido à pressão que sentia por conta da galeria. Clara percebeu que a amizade que antes a apoiava agora estava sendo testada. Sentia que havia uma linha tênue entre a solidariedade e a rivalidade, e isso a deixava confusa e ferida. Ao mesmo tempo, a relação com Miguel se intensificou, pois ela, em um momento de coragem, decidiu confrontá-lo sobre suas críticas. A conversa, no entanto, não saiu como ela esperava, e, em vez de encontrar compreensão, foi recebida com desdém. Isso a deixou ainda mais abalada, fazendo-a questionar se suas vozes e sentimentos realmente importavam no mundo da arte. Clara estava à beira de um colapso emocional, sua autoestima desmoronando, e a visão de um futuro artístico se tornava cada vez mais nebulosa. No entanto, no fundo de sua alma, uma centelha de resistência começava a brilhar. A dúvida e a dor estavam ali, mas também estavam as lições que havia aprendido. O caminho à frente era incerto, mas Clara decidiu que não poderia se render. A luta para encontrar seu lugar no mundo da arte estava apenas começando, e, mesmo que o abismo parecesse profundo, ela sabia que a única saída era olhar para dentro e confrontar seus medos de frente.
Foi em uma manhã nublada que a vida de Clara tomou um rumo inesperado. Ela havia decidido ir à galeria mesmo sem ânimo para trabalhar, apenas para sentir a energia do espaço que sempre a inspirou. Ao entrar, encontrou um grupo de artistas reunidos, todos murmurando em voz alta. Aquele alvoroço era diferente do que costumava ver. Havia uma tensão no ar. Clara se aproximou e, ao ouvir a conversa, seu coração disparou. A galeria tinha sido salva por um investidor inesperado, um antigo patrono que acreditava na revitalização do espaço. Não apenas isso, mas havia uma chamada para que todos os artistas se apresentassem com suas obras, uma nova exposição que celebraria a diversidade e a autenticidade no mundo da arte. Nesse instante, uma onda de emoções tomou conta de Clara. O choque inicial se transformou em uma mistura de esperança e um novo senso de urgência. A possibilidade de participar da exposição a fez sentir como se sua criatividade estivesse sendo reavivada. Contudo, a euforia foi rapidamente ofuscada pela insegurança que a acompanhava. Ela se lembrou das palavras de Miguel sobre originalidade e das críticas que a atormentavam. A pressão para se destacar tornava-se palpável, e a ideia de expor sua verdadeira essência a aterrorizava. Enquanto os outros artistas discutiam suas ideias e planos, Clara se sentiu isolada, como se estivesse presa em uma bolha de dúvida. O que ela poderia criar que fosse suficientemente bom? O que poderia ser autêntico se sua própria identidade artística estava tão fragmentada? No entanto, uma pequena voz dentro dela começou a se pronunciar, lembrando-a de que essa poderia ser a chance de se redescobrir. O investimento financeiro que a galeria recebera não apenas oferecia uma nova vida ao espaço, mas também a possibilidade de que Clara pudesse, finalmente, se libertar das correntes que a prendiam. Decidida a não deixar essa oportunidade escapar, Clara passou as noites em claro, mergulhando em sua série de pinturas. Ela começou a trabalhar com mais intensidade, utilizando suas emoções como combustível. As dúvidas ainda estavam lá, mas, ao invés de paralisá-la, começaram a se transformar em combustível criativo. As telas tornaram-se um reflexo de sua luta interna, e a cada pincelada, Clara sentia que estava cada vez mais próxima de quem realmente era. O que antes parecia um abismo, agora se tornava um espaço fértil para a criação. Entretanto, as relações ao seu redor começaram a mudar. Sofia, ao perceber a transformação de Clara, manifestou um misto de admiração e ciúmes. A amizade que antes parecia inabalável agora estava sobrecarregada de competição. Para Clara, isso se tornou um teste de resistência emocional. A pressão para manter sua posição, ao mesmo tempo em que se defendia da rivalidade, a desafiava a reafirmar sua voz e seu valor no mundo da arte. Enquanto Clara enfrentava esse novo cenário, uma determinação crescente começou a florescer dentro dela. Essa virada de eventos não apenas redefiniu seus objetivos artísticos, mas também a fez questionar sua relação com Sofia e Miguel. A necessidade de se afirmar como artista e amiga a levaria a confrontar suas inseguranças e as expectativas que os outros tinham sobre ela. O próximo passo era claro. Clara precisava não apenas criar, mas também se posicionar. Essa nova fase estava prestes a culminar em um confronto decisivo, onde suas verdadeiras aspirações e medos teriam que ser enfrentados de uma vez por todas. O futuro, embora incerto, agora parecia repleto de possibilidades. E chegou o dia da exposição. A galeria estava vibrando com a energia de artistas e amantes da arte, e Clara sentia que seu coração pulsava em sintonia com o ambiente. No entanto, a ansiedade a consumia, e a presença de Sofia ao seu lado se tornava cada vez mais difícil de ignorar. As duas haviam trocado palavras amáveis, mas a tensão entre elas era palpável, como uma linha tênue prestes a se romper. Clara sabia que aquele momento exigia mais do que apenas exibir suas obras. Ela precisava confrontar suas inseguranças e reivindicar seu espaço no mundo da arte. Quando chegou a hora de apresentar suas pinturas, Clara sentiu o estômago revirar. Os olhares curiosos do público a faziam querer recuar, mas um impulso interior a impediu.
Lembrou-se de todas as noites em que havia lutado contra suas dúvidas, de como havia transformado suas inseguranças em arte. Com a respiração profunda, subiu ao palco improvisado, e as luzes brancas da galeria iluminavam seu rosto. O silêncio a envolveu, mas não era um silêncio opressivo. Era um convite para que ela falasse sobre sua jornada. Ela começou a compartilhar a história por trás de suas obras, como cada pincelada era uma reflexão de sua luta interna, suas alegrias e suas tristezas. O olhar da plateia mudou. A curiosidade se transformou em empatia. Clara sentia a conexão se formando, e a cada palavra, um peso se dissipava. Era como se estivesse se libertando de um fardo que a acompanhava havia tempos. Ela falou sobre a importância da autenticidade, do poder de se reerguer após as quedas e de como a arte poderia ser uma ferramenta de transformação pessoal e social. Nesse instante, Sofia, que estava entre o público, não pôde mais conter suas emoções. Clara a viu enxugar uma lágrima, e isso a tocou profundamente. A rivalidade que antes parecia ser um abismo agora parecia uma ponte. Clara percebeu que, ao se abrir, não estava apenas se afirmando como artista, mas também convidando Sofia a fazer parte dessa nova fase de suas vidas. A amizade delas, embora marcada por competição, poderia ser um espaço de apoio e crescimento mútuo. No final de sua apresentação, Clara não sabia o que esperar. O público aplaudiu, mas a verdadeira resposta vinha de dentro dela. Ela havia enfrentado seu maior medo, a exposição de sua verdadeira essência. Ao fazer isso, não apenas conquistou o respeito dos presentes, mas também se reconectou com sua própria identidade. Clara percebeu que a arte não era apenas uma forma de se expressar, mas uma maneira de inspirar os outros a abraçarem suas vulnerabilidades. Sofia se aproximou após a apresentação e, para surpresa de Clara, ela a abraçou. "Você foi incrível", disse com a voz embargada. Clara sorriu, sentindo que aquele momento poderia ser o início de uma nova fase na amizade delas. Elas tinham muito o que aprender uma com a outra, e a competição poderia ser uma força propulsora, e não um obstáculo. O clima na galeria era de celebração. Clara não apenas havia superado um desafio pessoal, mas também havia criado um espaço para que a amizade e a solidariedade prosperassem. A exposição se tornou um marco não apenas para sua carreira, mas para a construção de um ambiente onde a diversidade e a autenticidade eram celebradas. A galeria, revitalizada pelo novo investidor, floresceria, assim como Clara. Ela agora sabia que enfrentaria novos desafios, mas estava pronta para eles. Havia aprendido que a verdadeira força vem de dentro e que a vulnerabilidade pode ser uma fonte de poder. E assim, com um novo brilho nos olhos, Clara estava decidida a continuar sua jornada, não apenas como artista, mas como uma mulher que reivindicava seu lugar no mundo. Após a apresentação, a galeria estava em festa. Clara percebeu que a energia vibrante ao seu redor havia mudado. As pessoas a abordavam, elogiando suas obras e compartilhando como suas palavras a tocaram. A ansiedade que antes a consumia agora havia se transformado em um sentimento de realização e pertencimento. A experiência de compartilhar sua história não só a libertou, mas também uniu os presentes, criando um ambiente de acolhimento e empatia. Enquanto conversava com admiradores e outros artistas, Clara sentiu uma conexão renovada com Sofia. Elas se encontraram em um canto da galeria, longe da agitação. "Eu não sabia que você tinha essa força dentro de si", disse Sofia com um brilho nos olhos. Clara sorriu, reconhecendo que, ao expor sua vulnerabilidade, havia aberto um espaço para que Sofia também se sentisse à vontade para compartilhar seus próprios medos e inseguranças. Juntas, elas começaram a vislumbrar uma nova dinâmica, onde a amizade poderia prosperar além da competição. Clara refletiu sobre sua jornada. As noites de dúvida e solidão agora pareciam distantes, quase como uma antiga lembrança. Ela havia aprendido que a arte era mais do que apenas uma forma de expressão. Era um caminho de autodescoberta e um meio de inspirar outros a abraçarem suas próprias histórias.
Através de sua coragem, Clara não apenas conquistou seu lugar na galeria, mas também ajudou a construir um espaço onde outros poderiam se sentir livres para se expressar. O impacto de sua apresentação reverberou além da galeria. Outros artistas começaram a se unir, compartilhando suas experiências e apoiando-se mutuamente. A comunidade artística começou a se fortalecer, e a galeria se tornou um símbolo de inclusão e diversidade, onde a autenticidade era celebrada. Clara percebeu que, ao reivindicar seu espaço, havia influenciado não só sua vida, mas também a de muitos ao seu redor. Com o coração leve e um novo propósito, Clara estava pronta para enfrentar os próximos desafios. Sabia que a jornada não terminava ali, mas que agora carregava consigo uma nova compreensão de seu valor e força. A vulnerabilidade, que antes considerava uma fraqueza, agora era seu maior ativo. E assim, Clara deu um passo à frente, abraçando o futuro com um sorriso no rosto. A amizade com Sofia floresceu, e juntas elas se tornaram defensoras da arte como um meio de transformação social e pessoal. A galeria, revitalizada pelo espírito de colaboração e solidariedade, se tornaria o lar de muitos artistas que, assim como Clara, buscavam um espaço seguro para se expressar. A história de Clara não era apenas sobre arte, mas sobre a força que reside na vulnerabilidade e na conexão humana. Ela havia aprendido que, quando se abre o coração, não se ganha apenas respeito e reconhecimento, mas também se constrói um caminho para o apoio mútuo e o crescimento coletivo. Com isso, Clara sabia que seu lugar no mundo estava finalmente assegurado.